Bom, eu vou iniciar a apresentação falando sobre os paradigmas sobre o livro, né? Paradigmas. Bom, eu vou iniciar essa apresentação falando sobre o livro Paradigmas do Ensino Literário, especificamente sobre o paradigma analítico textual, que é uma forma de analisar textos literários, né? Essa forma em específico, o autor inicia, né, explicando os conceitos. A literatura, ela é entendida nesse sentido como uma arte, né? A literatura, ela é a arte da palavra e ela possui traços específicos que a tornam arte. Então, esse paradigma, diferentemente dos outros, que levavam em consideração a nacionalidade, né, a nação e a história, esse entende a literatura como um fim em si mesma, porque o que realmente importa é o aspecto estético que ela promove, que contém ali naquele texto. Então, mas para que isso seja analisado, é necessário ter um conhecimento teórico da literatura, é necessário entender quais conceitos, o que um texto literário realmente apresenta. E isso só pode ser entendido e compreendido através de um estudo, né, da poesia ou do romance, que acabam se divergindo, né? Existem dois campos grandes, que é a narrativa e a poesia, e cada um desses campos apresentam conceitos diferentes para serem analisados. Daí que está o centro, né, desse capítulo deste livro, que a literatura, é necessário que haja um estudo prévio para que possa se analisar um texto literário. E aí que entra o papel do professor. O professor, ele é responsável por apresentar aos alunos quais são estes conceitos, quais são esses requisitos que tornam um texto literário ou não. E daí entra a importância que o aluno também, o que o aluno deve fazer ao ser apresentado estes conceitos, né? O aluno deve imitar o professor de maneira que, com o aprendizado que ele obteve, ele possa desenvolver sozinho a análise, de maneira individual, porque a poesia, ela vem em cada um de nós e se atualiza em cada um de nós de uma forma diferente. Então, a percepção do sentir, né, de cada pessoa vai se divergir. Então, ao mesmo tempo, o professor, ele não pode impor o sentimento ao aluno, porque o sentir tem que ser do aluno, a interpretação tem que ser individual, mas o aluno precisa do professor para entender os conceitos que devem ser analisados. Na questão da poesia, poema, né, seria a métrica, o ritmo, né, a linguagem poética, todas essas questões, enquanto na narrativa, como um romance talvez, seja mais questão de personagem, de espaço-tempo, de narrador, coisas mais concretas, digamos assim. E é exatamente isso que eu farei hoje com o texto do Manuel Bandeira, o Cacto. O Manuel Bandeira foi um importantíssimo escritor, né? Foi crítico literário, ele fez parte da primeira geração de modernistas no Brasil. Então, ele possui uma quantidade enorme de texto e uma variedade grande também. Você pode pegar diferentes épocas, diferentes anos que os textos foram escritos e, ao você comparar, você percebe diferenças naquele momento, né? O Manuel, ele rompeu com, de certa forma, a formalidade que se seguia anteriormente, né? O movimento modernismo no Brasil, ele foi isso, não somente no Brasil, na Europa também, que buscava essa inovação. Nesse poema, o Cacto, existem traços, né, que demonstram isso, demonstram essa inovação. Bom, eu vou organizar da seguinte forma. Aqui são os conceitos do qual eu vou aplicar, eu vou buscar, né, são os requisitos que eu tenho que encontrar.
no poema, e aqui está o poema escrito. Eu pretendo ir analisando enquanto leio, e enquanto leio o poema nessa folha também. Então, eu vou fazer primeiramente a leitura completa e depois eu voltarei analisando parte por parte do poema, buscando atender todos esses requisitos. Vamos lá. O cacto, Manuel Bandeira. Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária. Laconte, constrangido pelas serpentes. O golino e seus filhos esfaimados. Ecoava também o seco nordeste. Carnaubais, caatingas. Era enorme, mesmo para esta terra de feracidades excepcionais. Um dia um tufão furibundo abateu pela raiz. O cacto tombou atravessado na rua. Quebrou as beiras do caseiro fronteiro. Impediu o trânsito do bonde, automóveis, carroças. Arrebentou os cabos elétricos e durante 24 horas privou a cidade de iluminação e energia. Era belo, áspero e intratável. De início, o texto do Manuel Bandeira não demonstra, pelo menos não me demonstrou, algo extremamente tocante. Ele foi simples, falado de um cacto. No entanto, se nos debruçarmos diante dele, vamos conseguir atingir coisas mais profundas e mais complexas. Vamos pegar de partes por partes. Eu vou pegar um giz aqui e vou anotando ali. Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária. De aqui eu já vou parar. Primeiramente porque eu fui marcando os verbos, porque eu vou voltar aqui posteriormente, mas o cacto lembrar os gestos da estatuária, Laconte constrangido pelas serpentes, se a gente não tem o conhecimento do que é essas estátuas, a gente talvez não relacione nada. No entanto, se você buscar a respeito dessas duas figuras, você vai perceber que nelas transportam e transparece uma sensação de desespero, de dor, de agonia, essa busca quase desesperada pela sobrevivência. E o Manuel, o eu lírico, ele compara um cacto com essas estátuas desesperadas, os gestos desesperados da estatuária. Sendo que na realidade esses dois objetos da realidade não se relacionam. Aqui, neste exato momento, quando eu lírico compara um cacto e torna ele sinônimo de uma estátua que representa o desespero de um homem, ele atribui sentido ao cacto. O cacto deixa de ser um objeto concreto da realidade e passa a ter um sentido. Ele se torna sinônimo de desespero, sinônimo de necessidade de sobrevivência. Logo em seguida, ele enfatiza isso ainda mais, fazendo de novo, da outra estátua, que também passa o mesmo sentimento, transmite o mesmo sentimento. Então, novamente, ele atribui mais um sentido. Na próxima parte, ele continua. Vou pegar aqui. Evocava também o seco nordeste, Carnaubais, caatingas. Era enorme, mesmo para essa terra de feracidades excepcionais. Quando ele fala, evocava também o seco nordeste, ele atribui mais um sentido. Isso é um processo do qual Nancy chama de exação. Quando se exige mais do que o significado da própria coisa que existe no mundo. Este processo também pode ser entendido como significação, que é quando você faz com que algo, ao receber um sentido, e posteriormente mais um sentido, e posteriormente mais um sentido, aquele algo, que no caso do poema,
o cacto, se torna algo simbólico. Ele não é só um cacto no mundo, ele não é o cacto que nós conhecemos no dicionário. Ele representa algo. No entanto, resta a pergunta, a partir deste momento, o que o cacto representa? O cacto como sinônimo de desespero por sobrevivência. O que o cacto representa? Na continuação, eu vou circular o era, eu vou circular o lembrado. Das serpentes. Sim. Na continuação, ele diz: mesmo para esta terra de feracidades excepcionais. Ele era enorme, mesmo para essa terra de feracidades excepcionais. Neste momento a gente percebe o que o cacto está simbolizando aqui. Ele simboliza resistência. No entanto, resistência a quê? Repare que ele compara com o Nordeste. Isso pode ser entendido como a imagem poética, né? A gente tem o símbolo e a imagem. Aqui eu coloquei na linguagem, né? Temos o símbolo e a imagem poética. A gente começa a pensar e relacionar com este tempo, com este lugar que é o Nordeste, com a seca do Nordeste, né? Com a caatinga, com o tipo de flora e fauna do Nordeste. No entanto, na continuação ele diz: um dia. Peço desculpas porque a câmera desligou e meu celular não funciona para gravar esse vídeo. E a câmera desliga sozinha. Mas enfim, eu não vou ter como resolver isso. Mas, né, esse momento seria... Me perdi até. Mas o cacto estava na cidade. Na segunda estrofe, Manuel Bandeira relata uma situação real. Que situação real seria essa? Seria o fato de que arrancaram o cacto. Arrancaram o cacto. Né? Talvez o tufão que o Eurípides cita, né? O tufão não seja necessariamente um tufão, mas talvez um maquinário que entra aqui nesta linguagem poética, né? Mas uma metáfora para simbolizar um maquinário. É necessário que observemos também a utilização de palavras muito destrutivas, de palavras agressivas na segunda estrofe do poema. Olha, abateu, tombou, atravessando, né? Atravessado o fruteiro, arrebentou. Então, percebemos também como que a segunda estrofe do poema, ela é agressiva. O poeta ele se utiliza de palavras mais agressivas para falar sobre essa situação. Ok, vamos entender agora, fazer um resumo para que a gente não se perca completamente. Na primeira estrofe, somos levados a imaginar o contexto rural. Na segunda estrofe, tomamos um choque com o contexto, né? Visto um contraste, mostrando que o cacto, na realidade, ele não estava no rural, mas ele estava no urbano. O cacto simboliza a resistência da natureza ao industrial, né? O cacto simboliza a luta por permanência de si mesmo, de se manter ali. Bom, e o cacto foi arrancado. Podemos dar continuidade agora. O cacto foi arrancado. Sim. Mas logo em seguida, o que aconteceu? O cacto tombou, atravessado na rua, quebrou os beirais do caseiro fronteiro, impediu o trânsito do bonde, automóveis, carroças, arrebentou os cabos elétricos e durante 24 horas privou a cidade de iluminação e energia.
E é interessante pensarmos agora a própria figura do cacto. O cacto ele não é uma planta que vai te ferir a menos que você tenta tocá-la. Se você tocar um cacto, ele vai te perfurar de acordo com a intensidade que você tentar tocá-lo. Então percebemos a escolha, né, da própria planta e como que ela conversa com a situação. A planta ela era enorme, de alguma forma ela atrapalhava a cidade, e aí arrancaram o cacto. Mas ao passo que arrancaram o cacto tombou e causou, né, todo esse alvoroço, toda essa dificuldade para a cidade inteira, deixando a cidade inteira sem energia, deixando o trânsito insuportável, né, para aquelas pessoas que estavam ali. Percebemos então que o Bandeira ele prepara como contar este fato, essa situação, né, essa situação cotidiana, que era uma marca também da época. Então, o cacto não ia fazer mal para aquela cidade, mas quando arrancaram o cacto resistiu, o cacto lutou, o cacto tentou desesperadamente sobreviver, assim como Lafonte sendo constrangido pelas serpentes. Então, agora nós percebemos, nós entendemos por que lá no início o eu lírico faz essa comparação, por que lá no início ele diz que isso lembra eles aquele sentimento de desespero, porque o cacto está desesperado por quê? Por permanecer. Enquanto nós, como representação do urbano, né, eu digo, nós dissemos ao cacto, nossa, o que esse cacto está fazendo aqui no meio da cidade? Eu acho que a situação, o cacto responde, né? O que esta cidade está fazendo ao redor de mim? Neste sentido, eu chamo a atenção para a utilização da palavra enorme. A palavra enorme dá uma perspectiva, me deu uma reflexão interessante, que foi nada do que é plantado recentemente é grande, assim, como citado pelo Eurípides. Então, há quanto tempo aquele cacto estava ali para que ele seja considerado enorme a ponto de chamar tanta atenção assim? Então, deixa o seguinte questionamento, né? Quem veio primeiro, o cacto ou a cidade? Né? A natureza ou a indústria? Né? Então, é nesse sentido. O cacto ele foi arrancado de um lugar do qual ele pertencia pela indústria e como revolta, como ato de desespero, como desespero pela sobrevivência, ele cai e ele perfura as pessoas daquela cidade. Certo? Bom, creio que agora eu posso fazer algumas coisas que vão levar mais em consideração a linguagem e a linguística, né? A linguagem e a linguística foram utilizadas no texto. Já falei da imagem simbólica, da linguagem poética, né? Da utilização disso daqui como metáfora, a comparação que pode se configurar como uma símile, né? A comparação, a busca pela imagem que Bossi falava, né? A exação que Jean, esqueci o segundo nome dele, mas que nem se falava. Também eu gostaria agora de partir para as considerações finais, que são aspectos que eu prefiro deixar no final, porque eu não soube como encaixar isso em ordem. E eu quero falar um pouco mais sobre a forma, a estrutura, né? E um pouco mais sobre a utilização destes verbos, né? Lá em cima. Eu lembrava, era, evocava, né? Toda essa utilização desses verbos do tempo passado demonstra uma distância não somente de tempo, mas uma distância de espaço, né? Para que a gente perceba que realmente o cacto não estava na cidade, não estava no Nordeste, mas estava na cidade, certo?
Porque quando ele diz aquele cacto lembrava, a gente percebe uma distância, né? Eu não estou, mas me lembra algo, isso me remete a algo. Então é uma distância local e uma distância temporal também. A utilização de evocava novamente, ou evocava também o seco do Nordeste. Aqui fica ainda mais clara. Peço desculpas de novo, porque a minha câmera ligou de novo. Mas assim como o próprio Manuel Bandeira diz, a poesia é uma ponte entre o subconsciente do poeta e o subconsciente do leitor, certo? E então um texto poético ele não pode nem deve ser lido da mesma maneira que se lê uma notícia, né? Nós devemos buscar entender o que ele está querendo transmitir. E em minha concepção e em minha análise é isso. O cacto é um símbolo de resistência da natureza e da cidade, da natureza. Eu vou continuar a gravação pelo celular, porque a minha câmera descarregou. E o meu celular também não aguenta muito tempo, então nas considerações finais, que eu já fiz um pouco lá, eu só vou repassar tudo o que eu disse com toda essa análise que eu acho. Enfim. Então eu peço desculpas, mas eu realmente não tenho muito o que fazer. Então pode ser que o vídeo seja cortado, porque nada está funcionando. Enfim. Foi atribuído ao ser o cacto ser comparado, né? Foi atribuído com as estátuas, foi atribuído sentido para o cacto. Ao ser atribuído sentido várias vezes, sucessivamente, foi atribuído, o cacto se tornou mais do que uma palavra com sentido, mas se tornou algo simbólico dentro do poema. Essa comparação pode ser entendida como símile, né? Foi uma símile. E foi uma busca também pela imagem poética, né? A símile, então, faz parte da linguagem poética, e quando ele diz evocava também o seco nordeste, ele produz o quê? Uma imagem, né? Imagética, né? A primeira estrofe está em contraste com a segunda estrofe, por falar tanto em questão do conteúdo, né, por aqui, ser uma coisa mais imaginária, mais o Eurípico divaga mais e traz essa imagem do rural, e aqui por falar do urbano, e o Eurípico mudar a forma de narrativa, né, ele é mais direto. Então aqui é perceptível como que ele divaga, e que como ele é direto a uma situação, né? Falou, certo dia o cacto, um tufão derrubou, abateu pela raiz, e o cacto tombou atravessando na rua. Então ele já conta mais uma situação, um aspecto também que pode se encaixar ali na forma, né, no tema, é a questão da sonoridade do T proporciona, que faz referência ao maquinário, né? O tufão é uma metáfora para o maquinário. Então, em suma, o cacto é um símbolo de resistência à natureza, de resistência por parte da natureza, né, ao industrial, né? O cacto está ali simbolizando o desespero de permanecer neste lugar que está sendo tomado dele, né? E o autor, o Eurípico, se utiliza de uma sequência, né, de imagens, ele se utiliza da linguagem poética para se expressar a sua, de certa forma, sua reflexão ao ter vivenciado essa situação. Em suma, é isso, né? Essa é a minha análise. Obrigada.